Fala galera, mais uma vez aqui novamente para explicar um pouco sobre a questão do meu posicionamento em relação a certas comunidades. Bem, hoje irei apresentar o meu posicionamento sobre a comunidade chamada LGBT, que muitas pessoas conhecem popularmente porque ultimamente nos últimos anos está com grande espaço na questão social e muitas pessoas, esse movimento só vem aumentando cada vez mais, infelizmente. E bem, hoje irei explicar o porquê isto é contra o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo e porquê isto seria algo ilícito, algo errado. Apesar que muitas pessoas veem por causa da normalização que aconteceu, que não é nada demais, ou que somente é algo normal, que é só duas pessoas se amando ali, ou coisa do tipo. Mas isso mostra uma forma de controle da natureza humana. Bem, para falar sobre isso, não posso retirar a minha fé. Porque a fé é aquilo que é mais importante no universo. Deus é aquilo que é mais importante no universo, porque todas as coisas se dizem boas enquanto não logadas a Deus. Ou seja, até mesmo a existência se diz boa enquanto não logadas a Deus. Porque, como diz o próprio Etnie Gilson, nós não temos o ser propriamente dito, nós temos a comparticipação do ser de Deus. Ou seja, nós participamos, nós existimos, somos entes diferentes, à medida que participamos do mesmo ser. Ou seja, é justamente aquela questão do pluralismo ontológico. Não é que existem vários modos de ser, mas é que existe somente um modo de ser e as coisas se dizem perfeitas quanto mais ou menos participadas desse ser, que é o Deus, né? Que é o primeiro motor. Então a pessoa chegar e dizer, olha, mas política não se mistura com religião. Olha, mas isso não se mistura com religião. Essa pessoa está totalmente equivocada. Porque a própria religião, a palavra religião vem do latim que significa religare, ou seja, você religar algo que estava perdido. Então é essa relação de nos ligar àquilo que é verdadeiramente bom e puro. Bem, para começar minha argumentação, gostaria de apresentar para vocês o Catecismo da Igreja Católica, que é basicamente um compêndio da doutrina católica que ensina o modo e a forma que os católicos devem agir. Primeiramente, os católicos, eles veem o catecismo com grande importância, e por isso que o catecismo ele deixa bem claro, os atos da homossexualidade são em si mesmos desordenados e maus, como o próprio catecismo diz, e eu vou deixar aí na tela, né, para vocês olharem. Então, assim, procede-se também um argumento filosófico para provar que os LGBT, por assim dizer, as pessoas cujo a potência vivificante, a potência viril, não é utilizada para o seu fim último, estas pecam gravemente. Por quê? Porque dizemos que o objeto, ele é ordenado ao fim do qual ele deve alcançar. Assim, da mesma maneira, não dizemos que o intelecto ele tem outro objeto senão a coisa inteligível, entende? Ou seja, a coisa inteligível é aquilo que o intelecto anseia e apetece por si mesmo, pois é o seu bem e seu fim, né? E por isso que Aristóteles diz no livro da Metafísica, no livro 1 da Metafísica, inclusive, né, nas páginas, ele fala que o homem deseja por si conhecimento, ou seja, o conhecimento é um bem apetecível por si mesmo, não por si mesmo, mas o homem deseja o conhecimento, entende? Por quê? Porque o homem sendo formado de matéria e forma, e a forma sendo sua alma, e o objeto sendo proporcional àquilo que ele tem, então se o inteligível é imaterial, o intelecto é imaterial, então aquilo que é imaterial tende ao imaterial, não pode tender ao material. Da mesma forma, eu digo, como o intelecto está para as coisas inteligíveis, assim também a potência vivificante está para a vida, né? Então, eu digo que é necessário que para algo alcançar seu fim, ele alcance isso de forma primeiramente natural, né? Porque senão assim geraria violência, porque a coisa não alcançaria o fim. E a coisa necessita, por assim dizer, alcançar o seu fim último, porque o fim último é o bem do qual todos apetecem, de qual todos querem, por assim dizer, alcançar. Todas as coisas têm um fim último, pois se não tivesse, não teriam razão de existir em si própria, já que a razão da coisa não está em si própria, mas fora dela. Assim dizemos que a saúde ela só serve enquanto existe um animal ou ser humano que seja sujeito da saúde. Assim dizemos que o remédio, da mesma forma, não tem finalidade senão trazer a saúde em si própria, entende? Ou seja, dizemos que tudo não tem sua razão fora de si,
a não ser a única coisa, Deus. Então, assim, ordenar a um fim que não é pertencível a uma coisa, ou seja, eu não uma coisa a um fim que não é lhe pertencível de forma natural, eu gera violência por consequência o vício, já que o vício surge quando o vício surge quando o homem se aprende as coisas de baixo, gruda-se nelas porque esquece da razão e dá voz às suas potências sensíveis naturais. Ou seja, o homem, ele sente aquilo, ele tem aquela vontade e por isso ele obedece aquilo que a vontade dele está pedindo. Coisa que se mostra irracional, uma bestialidade. Porque o homem deve por si governar a alma. Não o corpo deve governar a alma, mas sim a alma deve governar o corpo. Então, é interessante a gente falar que o homem, ao momento que ordena a um fim, propositalmente, um fim que não seja aquele predisposto por Deus, ele faz em si um mal. Por isso que os LGBTs, as pessoas que fazem parte dessa comunidade e em geral, elas estão pecando gravemente. Elas pecam mortalmente, porque são contra a vida, de certa maneira, no sentido que elas não são abertas à vida, e no sentido também que elas ordenam suas potências vivificantes, ou seja, a capacidade de dar vida a alguém de forma imprópria e ruim, entende? Ou seja, você ordena a um objeto que tem como fim a vida, porque ele tende a isso é causa material, é feita para isso naturalmente, né? Você faz com que esse objeto ele não realize seu fim, por consequência você gera mal. Além que muitas pessoas que se dizem, olha, amor é amor, coisa do tipo, é a mesma coisa do que você dizer, olha, fume drogas porque você gosta, amor é amor. Entende? A mesma coisa, porque se eu digo que é certo porque me faz bem, então eu digo que o homem pode se destruir, porque olha, eu acho que, sei lá, fumar droga faz bem, olha, eu acho que matar faz bem, olha, eu acho que roubar faz bem. Então se você acha que isso faz bem, então você acaba se autodestruindo com a mesma desculpa deles. Vamos supor que um homem dá um copo d'água a outro e diz, não beba deste copo d'água, ele está envenenado. Mas ora, água é água. E esse homem acaba bebendo o copo d'água que está envenenado. Da mesma maneira procede os LGBTs. Já que uma vez que o amor não é um sentimento, o amor não é algo sentimentalista, mas sim algo que tende a Deus e que é o alinhamento da nossa vontade à vontade do Criador. Isso é o amor. E o Criador não deseja que nós façamos o mal, no sentido que ele próprio proíbe na sua lei, pela lei natural, tanto pela lei natural quanto pela lei revelada, a Divina Escritura. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e um breve vídeo, mas tchau!